Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje... Cadê o meu mouse? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Albert Fish. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Faço esse vídeo por motivos educacionais para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. A gente vai falar hoje sobre abandono de criança, sobre algumas coisas sexuais, pedofilia, desmembramento, mortes de crianças e canibalismo. Então, se você tem alguma coisa, algum problema ouvindo falar sobre esses assuntos, algum gatilho, tome cuidado. Eu também queria dizer que eu não vou falar sobre todos os crimes dele, porque eu poderia ficar aqui durante horas. Esse homem, de acordo com ele mesmo, ele cometeu muitos crimes e não tem como relatar todos. Então, eu peguei os principais, que eu mais encontrei informações, assim, online, e eu vim contar pra vocês. Hamilton Howard Fish. Hamilton Howard Fish nasceu no dia 19 de maio de 1870 em Washington, nos Estados Unidos. Os pais deles se chamavam Randall e Ellen, e o Randall era 43 anos mais velho do que a esposa, mas isso era normal na época. Hamilton era o mais novo de 4 filhos, e havia histórias de que a família dele sofria de certas doenças mentais. Mas no século XIX, é claro, essas coisas não eram bem diagnosticadas ainda, não era bem compreensível ainda. Hoje em dia também não é, mas hoje em dia a gente conhece um pouco melhor, né, essas doenças mentais. Mas na época elas eram bem pouco compreendidas, então fica difícil dizer com certeza quais eram os problemas mentais que rolavam ali na genética da família dele. Diziam que a família sofria de coisas como mania ou aflição mental, que nós podemos dizer que é algo como ansiedade. Alucinações também é uma coisa que é recorrente. Esse tipo de coisa. Mas nada muito estranho, sabe? Pra nós que vivemos hoje em dia, coisas como toque e ansiedade são coisas que muita gente que a gente conhece tem, né? Mas pra época era algo alarmante. Quando Hamilton tinha 5 anos de idade, seu pai faleceu. E a sua mãe não tinha como cuidar dos filhos, ela precisava de um emprego, ela precisava cuidar da casa, ela não tinha como. Então ela os colocou em um orfanato. Nesse orfanato, o Hamilton, ele era vítima de constantes piadinhas. Enfim, eles mexiam com ele, eles faziam muitas piadinhas com ele e pegavam no pé dele. Então foi aí que ele resolveu mudar o seu nome pra Albert. Eu não sei como isso ajudaria, mas pelo que eu entendi, ajudou. Ele mudou o seu nome pra Albert e desde então, sempre que ele se apresentava como Albert Fish. Não ajudou tanto assim, né? Ajudou com as crianças, né? As crianças que faziam piadinha com ele. Mas Albert ainda tinha que lidar com abuso físico no orfanato. Ele ainda tinha que lidar com abuso físico intenso. Não só dos coleguinhas, alguns colegas mais velhos, que abusa fisicamente, que bate nas outras crianças. Mas também os adultos. Os adultos também abusavam fisicamente dos meninos no orfanato. Além disso, era o século XIX e bater em crianças era uma coisa normal, infelizmente. Vários professores e pais podiam bater nas crianças. Essas punições fizeram com que o Albert começasse a pensar que as pessoas mereciam sofrer, sabe? Você ensina pra uma criança que os outros podem bater nela, é a mesma coisa que ensinar pra ela que ela pode bater nos outros. Isso é errado. Então, receber essas surras e essa tortura praticamente diária no orfanato fez com que ele quisesse machucar as pessoas. E ele começou a achar divertido bater nos coleguinhas mais jovens. Ele realmente gostava de fazer isso. Agora vem a parte do vídeo que me deixou bem desconfortável, mas eu sinto que é um pouco necessário pra história. Eu preferia que não fosse. Mas a gente vai falar sobre algumas coisas um pouco sexuais. Isso me deixa bem desconfortável porque, não pelo contexto sexual, mas porque nós estamos falando ainda da infância e do início da adolescência dele. E eu não queria me meter na vida sexual de uma criança. Mas, tem que falar, né? Eu não sei com que idade é normal ter essa parte desse desenvolvimento sexual. Eu não sou médica, não sei. Mas, pelo visto, pra época também já era natural. Eu não sei. Enfim. Bom, quando ele estava começando a alcançar a puberdade, lá pelos 8, 9 anos, eu não sei mais uma vez. Pelos 8 ou 9 anos, o Albert começou a notar que essas punições físicas davam a ele um certo
prazer, ele gostava. Ele meio que gostava de sofrer, de receber essas punições. Então ele começou a fazer mais coisas erradas na sua vida só para ser punido mais severamente, porque ele gostava. Eventualmente, quando Albert tinha 9 anos de idade, a mãe dele conseguiu um emprego estável e finalmente pôde ter a guarda das crianças de volta. E em casa, o Albert começou a fazer xixi na cama. Ele não estava se acostumando bem em voltar para a casa da mãe e ele passou um tempo fazendo xixi na cama. E outra coisa que foi relatado é que ele tentou fugir de casa várias vezes nessa época. E sim, nós podemos assumir que a mãe do Albert também batia nele e nos irmãos como punição. Durante a adolescência, o Albert começou a visitar piscinas públicas e locais públicos para ter satisfação sexual. Tipo, ele observava os outros meninos nadando e se trocando no vestiário e... Aos 12 anos, ele começou a namorar com outro menino da mesma idade e os dois ali se desenvolveram sexualmente juntos. Aos 15 anos, ele estava subindo em uma árvore quando caiu e bateu a cabeça. E essa queda acabou gerando uma dor de cabeça crônica nele, que ele teve pro resto da vida, assim como tonturas e uma gagueira que vinha de vez em quando e ele não conseguia controlar. Às vezes ele ficava gago e não controlava. Isso tudo porque ele caiu de uma árvore. E afetou muito a vida dele. É interessante que eu vi várias pessoas mencionando isso, por isso eu coloquei no meu roteiro. Mas não é mencionado mais no resto do caso. Essa gagueira, essa dor de cabeça, tipo, se isso realmente afetava ele e os crimes dele, sabe? Quando ele tinha 20 anos de idade, ele se mudou pra Nova York com a mãe. Lá, ele começou a trabalhar como garoto de programa e também ele começou a abusar de meninos. Foi aí que, bom, agora ele era maior de idade, então foi aí que ele percebeu que ele tinha realmente interesse em crianças. Ele gostava de meninos entre 5 ou 6 anos. Sabendo que isso era errado, ele procurava se satisfazer de outras maneiras. Ele olhava o jornal e via os anúncios pessoais. Os anúncios pessoais no jornal, na época, eram pessoas que escreviam algo, compravam um pedacinho de jornal para escrever algo. Essas pessoas diziam que estavam procurando emprego, ou então vendiam alguma coisa. Normalmente, algumas pessoas também diziam que estavam procurando esposa, sabe? Ou mulheres que estavam querendo arranjar um casamento, famílias que estavam querendo arranjar um casamento pra filha, esse tipo de coisa. Então, o Albert, ele pegava o endereço de algumas dessas pessoas que faziam esse anúncio no jornal e escrevia cartas anônimas terríveis para essas pessoas, com descrições sexuais horrorosas. Para essas pessoas que colocaram anúncios no jornal. Aos 28 anos de idade, ele começou a trabalhar como faz-tudo e, vendo que o seu filho nunca namorava, nunca trazia uma mulher para casa, a mãe do Albert decidiu arranjar um casamento para ele. Porque a homossexualidade na época era uma coisa terrível, né? Ele não contou pra mãe nunca que ele tinha interesse em homens. Então ela decidiu que ele tinha que casar. E ela arranjou uma esposa. A pretendente tinha 19 anos, então tinha 10 anos de diferença. E eu não encontrei o nome dela, mas eles se casaram e tiveram 6 filhos juntos. Mas durante esse casamento, o Albert não se conteve. Ele teve vários casos com diferentes homens. E um desses homens chamou a atenção para um novo interesse do Albert. Uma vez, um desses homens o levou a um museu onde eles viram um pênis de cera. Separado do corpo, assim, só o pênis. E ao ver isso, o Albert se interessou por dissecar partes humanas. Ele viu e pensou, nossa, que interessante, não seria dissecar uma parte de um ser humano? Esse foi o pensamento. Por algum motivo, eu não sei como que ele fez essa ligação, começou a pensar em fazer isso, mas para simular a sensação quando estava se satisfazendo sexualmente, ele colocava agulhas na sua genitália para simular a sensação de desmembramento. E muitas dessas agulhas simplesmente ficavam lá para sempre. Ele colocava lá e elas não saíam mais. Em 1903, aos 33 anos, o Albert foi preso por desfalque ou roubo de identidade. E quando foi liberado,
ele estava diferente, de acordo com a família. Os filhos dele disseram que ele estava começando a dizer que ouvia vozes, que Deus falava com ele, dizendo que ele era a reencarnação de Cristo e que a sua missão na Terra era castrar meninos. Essas ilusões religiosas dele cresceram a ponto dele se machucar, se punir, assim, em nome da religião, como se ele estivesse se punindo pelos seus pecados. E eles decidiram que ele precisava ser examinado por um médico e foi diagnosticado com mania religiosa. O diagnóstico de esquizofrenia ou de outras doenças que envolvem essas ilusões, né, de ouvir vozes e tal, ainda não existiam na época, então foi só mania religiosa. Em 1910, aos 40 anos, Albert começou a tentar seduzir um rapaz de 19 anos. Thomas Caden era um garoto muito fácil de manipular, ele era ingênuo e o Albert se aproveitou disso. Ele o levou até uma fazenda abandonada, onde o manteve durante 2 semanas. Ele o torturou, o estuprou e então decidiu que o deixaria viver. O plano era matá-lo, mas o Albert desistiu e ao invés disso ele arrancou o pênis do menino e resolveu guardar. Guardou pro resto da vida, guardou o pênis do menino. Depois de arrancar o pênis do menino fora, ele colocou algumas bandagens, tipo, ele fez um curativo, deu $10 pro menino e mandou ele embora. O menino nunca contou isso pra ninguém, só pra vocês terem uma ideia do medo que ele sentia do Albert, o trauma que foi aquilo, ele nunca teve coragem de contar pra ninguém. A gente só sabe dessa história porque o Albert admitiu. Na mesma época, um dia o Albert estava voltando pra casa e a sua esposa o abandonou. Ele chegou em casa e a esposa tinha ido embora, os pertences dela não estavam mais na casa e os 6 filhos ainda estavam lá. Ela deixou todos os filhos com ele e foi embora. Provavelmente porque ela não aguentava mais saber que o marido atraía, né, com homens. Então ela foi embora. Com o estresse de ter que lidar com tudo isso sozinho, as suas alucinações pioraram. Algumas das vozes começaram a dizer pra ele que ele tinha que comer carne humana. Ele tentou apaziguar essas vozes comendo carne bovina crua, e ele até tentou dar essa carne crua pros filhos, achando que essas vozes se acalmariam com isso, mas não deu certo. Nessa época, ele também ia a diferentes prostíbulos, onde ele pedia para que os garotos de programa batessem nele. Só isso. Às vezes ele nem tinha a relação de verdade, ele só pedia para os garotos baterem nele. Assim como ele também se auto-infligia machucados em casa. Esse cara, ele tava virando um saco de pancadas humano. Se você achou que tava ruim, fica pior. Em 1919 foi quando o Albert começou a atacar de verdade. O Thomas foi só uma primeira tentativa, assim, comparado com o resto. Albert saía de casa, primeiramente, para atacar homens negros ou pessoas deficientes, porque ele sabia que a polícia não levava esses casos a sério. E ele estava certo. Durante anos ele fez isso e ele nunca foi pego, e esses casos nunca foram levados a sério. Ele, na verdade, perdeu a conta de quantos homens negros e pessoas deficientes ele atacou na rua, às vezes à luz do dia, e ninguém se importou. Ninguém ligou. Em 1924, aos 54 anos de idade, ele encontrou uma menina durante uma caminhada. Essa menina se chamava Beatrice e ela tinha 8 aninhos. E o Albert a convidou para colher ruibarbo. Eu pesquisei o que é ruibarbo, porque eu não sabia. Ruibarbo é uma planta medicinal digestiva e com efeito laxante. Olha só. A Beatrice só aceitou ajudá-lo, né? Ela só aceitou ajudá-lo depois que ele ofereceu dinheiro pra ela. Mas ele conseguiu a atenção dela. Ela foi com ele. Mas antes que ele pudesse levá-la, a mãe dela apareceu e a pegou. Expulsou o Albert de lá. Naquele mesmo dia, naquela noite, ele voltou e se escondeu no celeiro da família e esperou para poder capturar a menina. E o pai dela descobriu e também expulsou ele de lá. Eles deviam ter chamado a polícia, mas eles não chamaram. Eles só expulsaram o Albert de lá. Um tempo depois, ele tentou sequestrar mais 2 crianças. Ele designou 3 objetos específicos que ele usaria para matar essas crianças. Um cutelo, uma faca de açougueiro e um serrote. Nos delírios dele, aqueles objetos só podiam ser usados em crianças. No dia 10 de julho de 1924, ele conseguiu que 2 meninos o seguissem até sua casa.
Há relatos de que ele já molestava um desses meninos, então não foi difícil atraí-lo. Lá na casa dele, o Albert fez sanduíches para os meninos, mas enquanto ele estava na cozinha, os meninos estavam brincando na sala, assim, e eles acabaram movendo um colchão, e debaixo desse colchão haviam essas 3 armas, né? O cutelo, a faca e o serrote. Os meninos se assustaram, né? Percebendo que essas coisas estavam escondidas debaixo do colchão e fugiram. Quando o Albert saiu da cozinha, os meninos já tinham ido embora faz tempo. Então ele não conseguiu capturá-los de novo. 4 dias depois, o Albert tentou de novo, no dia 14 de julho. Os pais de um menino de 8 anos, chamado Francis MacDonald, ligaram para a polícia preocupados porque ele não tinha voltado para casa ainda. Quando perguntaram para os amiguinhos dele, eles disseram que o Francis foi embora com um homem de cabelo branco. No mesmo dia, o vizinho disse que lembrava de ter visto um menino entrando na floresta com um senhor de idade magro. A mãe do Francis colocou anúncios pedindo ajuda para encontrar esse tal homem idoso que tinha levado o filho dela, mas pouco tempo depois, o corpo do menino foi encontrado na mata. Ele havia sido estuprado, torturado e estrangulado. A causa da morte foi o estrangulamento. A necrópsia também mostrou que o Francis havia comido uva passa antes de morrer, e os seus amiguinhos disseram que não comeram uva passa naquele dia, então eles acreditam que esse senhor de idade usou uva passa, que aparentemente é um doce que as crianças adoram. Ele usou uva passa para atrair o Francis. Quando confessou seu crime, o Albert disse que planejava castrar o Francis, mas que não teve tempo. Uma coisa que atrasou as investigações da morte do Francis foi que um dos patologistas disse nos seus relatórios que não acreditava que um homem idoso era capaz de fazer aquilo. Que aqueles ferimentos eram muito intensos, precisava de muita força física para fazer aquilo com um menino, mas a gente está falando de um menino de 8 anos contra um homem adulto, mesmo que seja um homem idoso. Além disso, só porque alguém tem cabelo branco não quer dizer que seja idoso. O pessoal tava falando que viu ele com uma pessoa de cabelo branco e um carinha velhinho de cabelo branco e magro. Só que não estavam dizendo que era uma pessoa caquética, uma pessoa, assim, idosa. Principalmente o Albert. O Albert, ele tinha uma aparência muito frágil, mas ele era muito forte. Ele era forte. Enfim, por causa disso, vários homens jovens foram considerados suspeitos, mas foram liberados. E o Albert nunca foi suspeito desse caso. Mais uma vez, a gente só sabe que foi ele porque ele admitiu. Em fevereiro de 1927... outro menino desapareceu, o nome dele era Billy Gaffney e ele tinha 4 aninhos. Ele estava brincando com outros meninos quando o mais velho entrou em casa para fazer alguma coisa e aí quando ele voltou, o Billy tinha sumido. Ele procurou por toda parte, chamou os pais do Billy e os pais do Billy perguntaram pro amiguinho mais novo que ficou. Basicamente eram 3 crianças brincando, o mais velho entrou em casa e quando voltou, o Billy tinha sumido. Então ficou um mais novo com o Billy ali na rua, enquanto esse mais velho ia no apartamento, em casa ou no apartamento. E aí quando perguntaram pra esse amiguinho mais novo que ficou com ele, esse amiguinho disse que foi o bicho-papão que levou o Billy. O corpo do Billy nunca foi encontrado, nós só sabemos que foi o Albert porque ele admitiu. E ele nunca revelou onde está o corpo do Billy porque ele disse que comeu o corpo do Billy. Um ano depois, no dia 28 de maio de 1928, um rapaz chamado Edward Budd colocou um anúncio no jornal dizendo que procurava emprego. A família dele estava passando por dificuldades e ele precisava trabalhar. Albert, aos seus 58 anos de idade, se aproveitou disso e deu um emprego de faz-tudo pro menino na sua casa. Ele foi até a casa da família, se apresentou aos pais do menino usando um nome falso, Frank Howard, e disse que o menino ficaria na sua casa durante alguns dias e retornaria no fim de semana, e seria assim toda semana. Mas o plano, é claro, era levar o menino para sua casa e matá-lo. Chegou um dia, então, que ele ia buscar o Edward. Ele foi até a casa da família, eles iam almoçar juntos ou alguma coisa assim. Quem abriu a porta pro Albert entrar foi a irmã mais nova do Edward, de 10 anos. Quando ele viu a irmã mais nova, ele queria fazer ela de vítima ao invés do Edward. Ele viu aquela menina jovem, inocente, 10 aninhos, e ele queria ela. Ele meio que ficou obcecado na hora que olhou pra ela. Então ele mentiu durante essa refeição que eles tiveram juntos, esse almoço. Ele disse que lembrou que a sua sobrinha estava de aniversário e que ela ia fazer uma festa. Quando ele saiu pra ir pra festa, naquele dia, né, ele disse: ai, nossa, esqueci completamente que a minha sobrinha tem uma festa de aniversário hoje. Ele saiu e perguntou se a Grace, a irmã do Edward,
Perdão, não lembrava o nome dela. Perguntou se a Grace queria ir, perguntou se ela queria participar, já que era uma festa cheia de meninas, festa da sobrinha, tinha a mesma idade e tal. E ela ficou super animada, né? Ela queria participar dessa festinha. Então os pais ficaram meio assim, mas acabaram permitindo que ela fosse, porque deixa a menina ir, festinha e tal, depois ela volta. E então o Albert disse que voltaria à noite com ela, mas ele não voltou, como vocês provavelmente já imaginaram, né? Ele não retornou, e aí no dia seguinte eles ainda não tinham retornado, então a família chamou a polícia. Mas os policiais procuraram pelo homem chamado Frank Howard, porque o Albert tinha dado esse nome pra família, o nome Frank Howard, e ele não existia. Então, todo mundo da família lembrava do rosto do Albert, né? Então, eles fizeram retratos falados e tal. E eles conseguiram ter uma descrição, pelo menos, desse homem que estava sendo procurado pelo desaparecimento da Grace. Mesmo assim, não haviam pistas. 6 anos depois, o Albert decidiu escrever uma carta à família. Não se sabe por quê, se ele estava querendo se gabar, o que fez ele sentir essa necessidade de mandar uma carta para a família, mas ele fez isso. Bom, ele basicamente descreveu tudo que fez com a menina nessa carta. Ele disse que a levou para uma fazenda abandonada, onde a atacou, que ela lutou muito com ele antes de morrer. E ele também disse nessa carta que a comeu a menina. A polícia viu essa carta, notou que havia um selo no envelope, selo de uma empresa específica. Então, eles foram até essa empresa ver, né, se um funcionário deles tinha esse envelope, ou se esse envelope só era usado na empresa. E aí um zelador da empresa disse que antes de se mudar da casa onde ele morava antes, ele tinha um monte desses envelopes da empresa, que ele deixou alguns desses envelopes na casa onde ele morava antes, porque ele se mudou e não se importou de levar algumas coisas, deixou na casa. Então ele deu esse endereço da casa antiga dele, onde ele deixou esses envelopes. A polícia foi até a casa e o novo morador dessa casa, onde esse zelador tinha morado antes, o novo morador era Albert Fish. Os policiais decidiram observar o prédio durante um tempo, mas o Albert sabia que eles estavam observando, então ele não apareceu. Ele só apareceu meses depois, tipo, ele sabia que a polícia estava esperando por ele, então ele demorou muito tempo pra voltar, mas quando ele retornou, a polícia finalmente o pegou. O Albert tentou ameaçar o policial com uma faca de bolso, mas ele conseguiu prendê-lo. Na delegacia, ele foi acusado pelo assassinato da Grace Budd e confessou. Tendo confessado esse crime horrendo, né, porque o policial já sabia que o cara enviou uma carta dizendo que tinha matado, estuprado, comido a menina. Então, o Albert pensou, olha, eu já vou ser provavelmente morto por causa disso, então eu vou confessar todos os outros crimes, né? Por que não? Então ele confessou ter matado, molestado, atacado, estuprado, comido pelo menos uma criança em cada estado americano. Há teorias de que ele podia estar envolvido em mais de 1000 casos não solucionados. Desde assédio, tipo só assim, uma criança que disse que foi assediada na rua, até assassinato. Casos de assassinato que não foram resolvidos. Mas não haviam provas suficientes contra ele, então ele só foi julgado pelos crimes que ele mesmo confessou e o da Grace. Durante a sua carreira de crimes na mídia, quando as pessoas não sabiam ainda do nome dele, né? O Albert foi conhecido como o Gray Man, o Homem Cinza, o Lobisomem de Wisteria, o Vampiro de Brooklyn e o Bicho Papão. Ah, outra coisa, antes não, né, acho que até durante o seu julgamento, quando ele foi preso e tal, ele fez vários exames médicos e um desses exames foi um raio-x. E nesse raio-x, as agulhas que ele tinha colocado nele mesmo foram vistas. E tá aí uma imagem pra você ficar pensando. Encontraram 29 agulhas dentro dele. Durante o julgamento, o Albert já havia aceitado o seu destino. Todos os presentes disseram que ele confessou, descreveu seus crimes e não reagiu à sentença. Ele sabia do que ia acontecer e ele já não estava nem aí. No dia 21 de março de 1935, ele foi sentenciado à morte na cadeira elétrica. Antes de falecer, ele tinha direito a ter as suas últimas palavras escritas. Quando pediram para o advogado ler essas coisas que ele tinha dito, ele se recusou.
O advogado disse que foi a junção de obscenidades mais suja que ele já ouviu na vida. Albert Fish faleceu na cadeira elétrica no dia 16 de janeiro de 1936. E esse foi o vídeo de hoje. Um novo nível de pesadelo, né? Um novo nível de horror. Um ser humano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal, eu tenho esses vídeos várias vezes por semana. Muito obrigada por assistir, muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Eu vejo vocês amanhã para mais um vídeo. Tchau!